Bom dia a todos, estamos aqui ao vivo novamente para a nossa sétima aula do projeto Florescer com Luiz De Vitro, do edital Todos pela Cultura, da Prefeitura de São Caetano do Sul, em parceria com a Prefeitura Municipal aqui de São Caetano do Sul. Já estou entrando em contato aqui com a nossa professora de hoje para iniciarmos mais uma aula do Kado, Caminho das Flores, a arte floral japonesa. Então estamos aqui convidando ela e assim que ela entrar, nós já iniciaremos. Aqui está tudo ok. Espero que vocês estejam gostando da aula. Ontem tivemos muito conhecimento aí com Sensei Valderson, desculpa, Valderson. E hoje estamos aqui, já estou convidando a Sensei Emília, já enviei o convite para ela, já está conectando. Bom dia, Olá, bom bom dia. dia. Bom dia a Deixa eu todos que ver estão aqui, nos vendo. eu estou ouvindo ela. Deixa eu ver aqui. Muita claridade. Pode conversar comigo, Sensei Emília. Deixa eu ver como é que está seu áudio aqui. Fala Tá alguma coisa. bem? Agora sim, agora estou te ouvindo. Há muita claridade? Não, tá ótimo. Ah, então tá bom. Diga, por favor, igual ligação a cobrar. Diga seu nome, da onde está falando e um pouquinho da sua história com o Kado, com a Ikebana. Ah, meu nome é Emília Tavares, eu sou paulistana. A minha história com Ikebana, ela já é de alguns anos. Eu, eu tenho uma formação bancária, trabalhei durante 37 anos em banco e tinha uma vida muito extremamente agitada. Passei por várias tormentas de mercado e aí uma secretária minha, um dia lá daquelas tormentas, ela me falou: você tem que fazer ikebana. Eu achei aquilo coisa de doido, né? Como é que eu vou fazer ikebana, flores, num momento como esse? Mas Uhum. a sementinha ela lançou. Aí continuamos a vida e depois de alguns anos já aposentada, vendo uma revista com uma reportagem com uma japonesinha, achei interessante e soube ali naquela reportagem que ela tinha uma escola, ela dava aulas, lecionava aqui perto de casa, num ateliê. Aí me produzi Uhum. toda, marquei horário, me produzi, fui lá conversar com ela, né? Quando cheguei lá, ela me atendeu muito bem, me deu explicações, eu fiquei muito interessada, mas ao mesmo tempo eu senti que não era bem aquilo que ela não, eu não estava bem enquadrada no que ela entendia como ser uma iquebanista. Uhum. E fiquei um tanto quanto assim, meio chocada, e imaginando por que ela não queria. Mas entendi depois que a minha figura não combinava muito bem com uma pessoa que chegasse no Ceasa às 5 horas da manhã para comprar flores de salto alto, né? Então ela Uhum. já foi descartando. E, mas eu falei, não, eu vou em frente. Aí fui, comecei a assistir às aulas, participei e gostei. Depois de alguns anos me tornei professora, não exerço, mas gosto Uhum. muito de toda essa
vida de iquebanista. E Que legal. daí me Pode- tornei. E conta um pouquinho pra gente, o que que mudou na sua vida depois que você começou a praticar a arte aí, o caminho da Ikebana. Ah, eu sempre fui muito ansiosa, como eu falei, pelo próprio trabalho. Então, eu aprendi a rever as coisas, né? As situações. Nessa ansiedade toda, você quer terminar logo o trabalho. Então, sob esse aspecto, eu aprendi a refletir. A minha forma de agir também melhorou bastante. Eu reflito mais, né? Aprendi a contemporizar muita coisa. Eu achei que foi muito bom. Eu gosto muito e não quer dizer que eu sarei dessa minha ansiedade, não. Tenho as minhas crises, continuo tendo, né? Mas eu acho que ajudou muito. E fiz assim um relacionamento muito bom com o pessoal. Realmente eu acho que foi um encontro que só me deu alegria. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz em entrevistar e ter essa aula com cada um de vocês, porque cada um traz uma história diferente de como chegou na Ikebana e também sobre as questões internas, né, que a Ikebana acaba alterando devido ao fato do arranjo ali da Ikebana ser um reflexo do que é a nossa vida, assim como a Sensei Miko já falou, o Sensei Walders. Então é muito legal. E isso E é eu queria verdade. saber agora um pouquinho sobre a parte técnica que a gente conversou de apresentar hoje para o pessoal. Então, eu queria que você começasse mostrando para a gente um pouquinho sobre algumas técnicas orientais para a conservação das flores. Eu acho que como eu tive a feliz oportunidade aqui de assistir às palestras que foram realizadas pelo Projeto Florescer e, e que tinham muito foco da origem, a história, a simbologia da arte ikebana. E o pessoal observou que por trás de tudo aquilo existe uma infinita quantidade de detalhes técnicos que envolvem essa execução. Então, não é Uhum. simplesmente só a parte da arte, você tem todo detalhes que precisam ser observados, como conservação, como as técnicas, e isso realmente fazem parte do conjunto. Então, não é somente você colher a flor ou comprar, você poder manuseá-la, cuidar, fazer com que ela vai ficar ao seu lado durante algum tempo, né? Todo o arranjo. A Imicus, normalmente, ela, desde o começo, ela sempre colocou que quando você faz o arranjo, ele é para você, ele não é para mais ninguém. Isso é verdade. Depois que você adquire esse prazer de fazer, de confeccionar, de pensar. É comum, às vezes, você olha uma flor ou uma folha, é muito interessante isso, você fica com vontade de fazer. Outras vezes não. Outras vezes você vai e até compra e não tem essa vontade. E às vezes não. Você vê uma coisa, uma flor que ela está torta, né? No seu caule e te dá vontade de acrescentar alguma coisa. E a partir daquele momento, aquilo é teu. Então você tem que cuidar. Você tem que todo dia ir lá, dar uma namoradinha, ver se a água dela tá limpinha, né? Se tem alguma sujeirinha. E isso faz parte. E cada vez que acontece isso, você está também fazendo com que ela vai ficando mais tempo ao seu lado, né? Você vai dando mais tempo para que ela viva ao seu lado. E é um direito também, porque você também, não você, mas alguém tirou ela do habitat dela. Ela não ia durar muito tempo, mas
era o tempo dela, né? E você, às vezes, interrompeu. Então, nada mais certo do que você dar essa vida extra que ela tem direito. E tudo isso tem um significado. Todo esse processo de manuseio, de preparo do material, ele deve ser cercado sempre com cuidados e normas de higiene. Então, todo o material ele tem que ser verificado. E isso acontece, por exemplo, com as tesouras, com o kenzan que você vai usar. Você tem que ter um asseio. Os vasos, então eles têm que ser limpos. O kenzan, as tesouras, elas às vezes você precisa até esterilizar, jogar numa aguinha quente, né? Mantê-los guardados. Os kenzans, por exemplo, sempre secos, não deixar eles ficarem úmidos, guardados, para não criar fungos ou coisa que o valha, né? Isso é muito importante. Quando a gente corta também uma planta, uma folha, você também tem alguns processos para eles permanecerem. Em todos as palestras que houve, que eu participei, que eu vi, o pessoal ensinou a usar o sistema de Mizugiri. Isso realmente muito importante. E mesmo aqueles que estão nos assistindo e que não pratiquem a, a Ikebana, eles tiveram uma forma de aprender como conservar a sua planta de uma forma muito racional, que é fazer o imizugiri. Isto é, você cortar a planta na água, né? Numa água límpida, e você sempre cortar a sua base, o seu caule, isso faz com que, ao invés de entrar ar, vai entrar a água e dá uma resistência maior a ela, né? Isso aí é uma coisa muito importante e não é uma sobrevida que realmente existe. Isso já aconteceu comigo, às vezes, no começo, lá eu achava que aquilo não era importante, mas é mesmo. Então, é muito interessante que o pessoal se atenha a isso para fazer com que as suas plantas durem mais. Posso Então, fazer um arranjo? basicamente, a Diga. gente já falou sobre um pouco sobre a conservação, certo? Ou a senhora tem mais alguma coisa para falar da conservação, de como dá para a gente conservar as flores? Existe os processos que eu até já eu tenho aqui, mas que seria de você fazer com que, por exemplo, acrescentar alguns produtos químicos, tudo mais. Ele é um pouco complexo, eu inclusive vou me dar o luxo de fazer algumas colocações, mas eu trouxe aqui, é como receita de bolo, né? Se você não olhar nas medidas, você vai acabar se perdendo. Mas nós temos aqui, por exemplo, algumas coisas que acontecem para todas as flores. É saudável que quando você coloque a água no recipiente, no vaso, você coloque algumas gotinhas, por exemplo, de água sanitária. Mas tem que ser muito pouco, não muito, porque senão queima, certo? Sim. Uma outra coisa também que é muito interessante seria você colocar pedacinhos de carvão. Também poderia ser substituído. O ideal seria o carvão de bambu, mas aqui é difícil você encontrar isso. Então, o carvão normal também ele faz o mesmo efeito. Existem alguns outros processos, tipo injetar com uma seringa, seringa normal, injetar água fresca nos caules. Então, por exemplo, para lírios,
para copos de leite, onde os caules eles são mais abertos, você pode injetar uma água fresca, também é Uhum. interessante. Existem outros processos que aí eu me disponho se alguém tiver interesse, a disponho o meu celular, se for o caso, para me passar, porque é um rol de métodos aqui mais complexos, que seria o método do chamusqueamento, Uhum. tem outros que você põe o caule para ferver. Então, são coisas mais complexas e que seria para quem realmente vai exercer para quantidades maiores de plantas ou coisa que valha. E quais são as técnicas que a gente tem de poda, de corte, sem ser o Mizukiri, que é aquele corte que é feito dentro da água para a gente conseguir depois colocar já diretamente no arranjo? Existe alguma outra técnica de poda ou a Ikebana ela se limita ao Mizukiri, que é aquele corte dentro da água para em seguida anexá-la ao vaso? Não, seria esse. Sempre o ideal é você cortá-lo transversal, porque aí Uhum. o espaço para você. A Deixa eu ver se eu superfície de tenho. contato é maior, né? Isso. Deixa eu pegar um aqui. Ó, por exemplo, tá vendo? O ideal é você cortá-lo assim transversalmente. Tá dando para ver? Uhum. Sim, sim. Nessa posição aqui. Eu não estou Uhum. cortando na água. Eu vou cortar aqui fora da água para vocês poderem ver. Esse seria o ideal, tá? Certo. Então, ó, então esse aqui seria um espaço maior para a água entraria. Isso é lógico que seria feito dessa forma aqui. É que aí não dá para vocês verem. Ó, viu? Uhum. Ele fica bem transversal aqui, ó. Tem alguns processos. Hoje a minha assistente de palco não veio. Acho que ela está com problemas trabalhistas. Então ela não está aqui presente. Eu tenho que fazer tudo sozinha. Não tem problema não. Eu queria que eu só vou ligar aqui as minhas questões aqui que estão no notebook e Sim, eu queria que você explicasse enquanto isso, pessoal, só enquanto eu vou colocar ali na tomada, quais são os estilos, né? Os tipos que a gente tem de moribana, tá? Só um minutinho que certo. eu vou colocar ali. Pode ir falando já. Bom, eu preparei aqui, já deixei preparado alguns arranjos e eu trouxe aqui o Moribana clássico. Esse aqui, inclusive, ele já foi. Eu não sei se vai dar para ver. Eu vou tirar aqui, Luiz. Olha, eu já deixei um pronto. Eu acho que não vai dar para ver, Luiz. Eu vou tentar colocar em outro lugar. Tá. Esse aqui é um que já está pronto. Uhum. Ah, dá para ver, agora dá para ver. Deu para ver? Sim, Esse aqui já está pronto. Tá dando? sim. Qual que é a particularidade dele no estilo? Então, ele é reto. Ele é Uhum, o mais simples possível. Ele foi, inclusive, na apresentação da Emiko, ele foi o que ela fez. Ele é o básico. Ele é o uhum, básico. Ele é o reto e o suene vem para o seu ombro, tá vendo? uhum. O sue seria? Esse daqui. Esse é o Tá, Shin, Sue e o Rikai, que são as flores. tá. Esse é o básico. E aí, quais são os outros estilos que nós temos? Aí eu trouxe um outro.
Esse daqui é um arranjo de mesa Uhum. que ele é um misto. Tá dando para ver? Não. Um pouquinho mais. Deixa eu ver. Agora sim, deu para ver. Sim. Tá vendo? Então, esse Uhum. daqui é um arranjo, é para mesa. As flores são flutuantes, não tem quesã, só as folhas. Tá dando? Uhum. Sim, sim. Esse é bem diferente. Eu nunca tinha visto esse estilo de Moribana sem. Esse aqui é um arranjo que você faz para quando você faz um jantar, alguma coisa assim. Uhum. Tá vendo? São flores flutuantes. As folhas não, as folhas elas não são flutuantes. Eu sinto muito, mas é que precisamos comprar um equipamento mais moderno, viu? Para as Não, nossas fica tranquilo. apresentações. Tá tudo ótimo. E E aí tem um aí, último estilo que a senhora vai montar agora, é isso? hã? Tem um último estilo que a senhora vai montar agora ou tá pronto Vou ter também? mais um, mas eu vou mostrar uma coisa que também foi feita aqui. É o seguinte, Luiz, nós devemos ter aí amigos nos vendo Uhum. que, que às vezes a pessoa fala, ah, mas eu não tenho quinzã, não tenho como fazer e tal. E tem uma sistemática que nós temos adotado, às vezes para algumas festas, ou para fazer em casa mesmo, quem não tem quinzã, e a gente faz com material reciclável, a gente faz naquelas garrafas PETs, não sei se está dando para ver, ó, a gente Sim. recorta todo isso daqui e usa como um suporte para dentro do vaso que você vai usar, entendeu? Não sei se está dando para ver aqui, tá? Sim, fica tipo Um uma, emaranhado. Fica um é, emaranhado, né? Eu até parece usei, um, eu fiz nesse vaso, só que tá errado. É assim, ó. Tá dando? sim, sim, Tá vendo? Eu não sei se dá para ver melhor. deu sim. Esse é considerado Moribana também ou ele já é Nagueiri? Ele é mais Negueri. Infelizmente, eu não tive um vaso, é mais Negueri esse aqui, Uhum. tá? E quais são, a senhora mostrou então os estilos de Moribana e quais são os estilos então de Nagueiri que a gente tem? Certo. O Naigiri, eu fiz o seguinte, eu vou lhe mostrar, mas eu vou fazer um de Moribana, esse eu vou montar. Mas eu vou Tá lhe bom. mostrar o de Naigiri, esse aqui eu vou botar aqui atrás também. Este vaso aqui, o Naigiri, Uhum. nós precisamos contratar um cameraman. Eu sou muito ruim, certo? Certo. Então, os arranjos que foram feitos aí no projeto estavam maravilhosos. Então, eu, sinceramente, vou só apresentar aqui a, uma das dos suportes. O que eu fiz? Eu cortei, olha aqui, nós temos aqui, foi cortado uma Uhum. base, tá vendo? Sim. E aqui eu fiz abri uma extremidade dele, né? Sim. Como se fosse um chanfro, né? Mão chanfre, isso mesmo, tá? E o outro, onde seria o apoio, aliás, o galho esse aqui seria o apoio dentro do vaso. E o outro, onde será feito o arranjo, eu também abri uma parte aqui.
E ele é chanfrado, tá vendo aqui? Sim. Eu fiz um chanfro. Então, o que que faz? Eu vou colocá-lo assim, nessa forma, dentro Uhum. do vaso. Ele ficaria assim, aperto, e ele vai ser colocado no vaso. Isso daqui vai se apoiar no vaso aqui, ó. Então, ele Virou tipo fica, uma, virou tá tipo vendo? uma peça, né? Infelizmente, não dá para me mostrar como ficaria dentro do vaso aqui, mas eu acho que dá Uhum. para ter uma ideia. Não sei se está dando para Sim. ver. Só vira um pouquinho mais. Aí, agora dá para ver tudo. Tá vendo? Aham, sim. Tá? Então ele ficaria mais ou menos assim dentro do vaso. Uhum. Essa é uma técnica. A outra que nós temos seria você fazer o sistema cruzado, aonde você faz uma cruzeta dentro do vaso, no caso aqui mais ou menos, nesse aqui, como ele é aberto, ele seria mais ou menos nesta altura aqui, ó, por aqui. Você faz uma Uhum. cruzeta, né? Só que eu não tenho como mostrar para vocês, só mesmo em aula. E essa cruzeta, ela teria aqui seria o suporte para você poder colocar então as flores, ou as folhas, ou os galhos, onde eles suportariam para poder você fazer o arranjo, né? Isso são as várias técnicas que a gente tem para fixação. Para Então, fixação do naiguerê. para as flores ficarem na posição que nós desejamos. Isso E mesmo. para a fixação da moribana, você trouxe como opção, por exemplo, aquele material reciclável. Perfeito. Esse Uhum. é uma alternativa. Esse aqui é mais mesmo para você fazer nos seus arranjos caseiros, ou já em algumas situações é comum. Pronto, agora já estamos de volta. É comum você também fazer em festinhas, né? Uhum. Aniversários. Então, você faz aquelas arranjos de mesa pequenos e você também Uhum. pode usar isso daqui, entendeu? Né? Entendi. Bom, eu vou desenvolver agora um arranjo de moribana, Tá. só que eu não sei como é que eu vou apresentar aqui para que vocês possam ver. Estou meio atrapalhada, não estou? Não, fica tranquilo. Tá dando para enxergar? Porque eu tenho a luz aqui, eu não sei se você quer que feche. Sim. Tá dando? Não, não, dá para ver. Uhum. Muito que bem. Isso daqui é um junco. Por que eu já trouxe pronto? Porque dá um pouco de trabalho para você montar. Uhum. E ainda eu tenho que martelar, e essa hora da manhã, para se martelar aqui no prédio é meio complicado. Então, é um junco em tiras que eu amarrei, né? E ele vai me servir de suporte para o meu trabalho. Eu vou tirar essa folha aqui que está demais. Eu vou colocar água. Sempre para cobrir o quinzã. Uhum. E eu estou fazendo com 2 quinzãs. Vou mostrar aqui para vocês verem. Dá para ver? Não? Inclina mais um pouquinho. Aham, agora dá para ver. 2 quinzãs. Um de cada lado. Essa também é uma técnica que é utilizada. Então, nós temos um aqui, o outro deste outro lado. Uhum. Eu tenho aqui um girassol que eu achei assim ele incrível, bem tortinho, ó. É uma das, Uhum. é uma das coisas que a gente aprende a observar na natureza.
Vou cortar a base dele. Fixá-lo. Achei um outro aqui também muito bonito, ó. Esses a senhora adquiriu ou é do seu jardim? Esse eu adquiri, viu? Ah, Meu tá. jardim é muito modesto aqui. Eu moro em Mas a senhora apartamento. tem, a senhora tem um jardim em casa ou não? Eu moro em apartamento, mas eu tenho aqui, depois eu posso até mostrar para você o meu jardim. Não é jardim, eu tenho uma. Eu tenho um monte de plantinha só. Vou ter que fazer uma coisinha aqui. Vou dar uma cortadinha nos meus juncos. E a senhora optou por usar dois Kenzans por qual motivo? Para poder demonstrar para vocês mesmo de que Uhum. é possível você trabalhar. É claro que os dois Kenzans. E aqui eu queria fazer um. Eu tive muita sorte, porque não sei se aqui vai. Eu vou ter que levantar um pouco. Tá bom. Acho que eu vou botar um pouquinho mais para trás. Só um minutinho. Melhorou? Uhum. Agora dá para ver bem o arranjo. Então, é que eu tive muita sorte, porque essa daqui é muito torta e essa daqui é mais, como é que eu posso, exuberante. Então, me deu a Uhum. impressão de essa daqui estar admirando a de cima. Foi essa a impressão que me passou. Tá dando para ver as duas? A outra não, a outra flor não. A de Porque cima não. tá de costas pra gente, né? Se você Ah, virar sim. o Não, vaso, mas eu vou virar. Não, é tá. que eu não sou. Eu vou virar já já para vocês. Quando você faz dois quinzãs, a ideia é que você tente também fazer com que elas se conversem. E para se conversar, você tem que fazer um elo, alguma coisa que Uhum. una uma com a outra. E que eu vou fazer aqui através dessa folha. Ela vai ser a que vai transportar de um vaso para o outro essa ligação.
esse estilo que a senhora pratica, como é que é o nome dele? Como? Como é que é o nome do estilo que a senhora pratica? Esse daqui? Isso. Esse é Moribana mesmo, livre. É um Tá, estilo ali. livre. Isso. Uhum. O, o interessante uma das coisas que me cativa muito na parte da Sogetsu é justamente essa liberdade que você tem de poder obedecendo não, só um minutinho, de você entendendo as regras. Não sei se está Uhum. dando agora. Tá dando sim. Só precisamos ver a parte de cima do arranjo, como é que ficou. Deu? Ah, sim. Levanta um pouquinho mais. Mais. Levanta mais. Aí, agora deu para ver. Agora sim, agora deu para ver tudo. Ficou também no sentido de crescimento novamente, né? Expansão. Isso. Então é só para vocês verificarem o seguinte: o elo de conversação entre esta parte aqui do Kenzan, do arranjo deste Kenzan aqui, com aquele, seria esta folha aqui que vai conversar. E o que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: esta flor está tentando admirar do lado de lá, entendeu? É uma forma que eu Uhum. estou vendo, né? Uhum. Sim. Então, o que me atrai muito na parte do. Sempre me atraiu na parte da Sogetsu é justamente essa liberdade que você tem de se expressar. Você, não, você segue as regras, as normas, no sentido de equilíbrio, da profundidade, mas você tem a sua liberdade de expressão de quando você vê um material que te interessa, de você fazer a colocação. Isso eu acho muito interessante da forma de você se expressar, entendeu? Uhum. E conta pra gente, na opinião da senhora, o que que mudaria no mundo se todo mundo, ou se muito mais pessoas resolvessem praticar a arte da Ikebana? Ah, eu acho que ele seria muito mais, primeiro, alegre, né, na minha opinião, porque eu acho que quando você tem um encontro com a natureza, você é muito mais alegre, mais espontâneo, né? Hum. Você vê as coisas de forma diferente, na minha opinião, né? E quais são as diferenças principais que a gente tem entre o arranjo da Moribana e o arranjo do Nagiri? Seria a questão das fixações, a questão do movimento, da expressão? Quais seriam as principais diferenças que a gente tem entre arranjos de Moribana e arranjos de Nagiri? Eu acho que são as fixações, na minha opinião. Eu Uhum, acho na Igerê, eu particularmente gosto muito do Moribana, mas eu também gosto do Naigere. Depende muito do material. Eu acho que o que te leva muito, por exemplo, os vasos, às vezes te levam muito pro Naigere. Depende muito do material que você tem. uhum. Eu não me sinto presa num estilo ou outro. Tá. Uhum. Inclusive, sinceramente, eu me sinto com muita liberdade de fazer um ou outro. Eu não me sinto presa, não. Durante essa quarentena, né, que a gente passou, toda essa questão da pandemia, como eu já expliquei nas outras lives, a gente adotou o nome Florescer justamente porque é uma brincadeira entre a arte das ikebanas e também um questionamento sobre o que floresceu dentro do coração de cada um de nós durante esse período e o que que a gente vai deixar
de mensagem, uma mensagem mais positiva, melhor para o mundo. O que que mudou no coração da Sensei Emília durante esse tempo, né, de isolamento? O que que floresceu dentro do seu coração? Ah, que eu acho que para mim foi o olhar para o outro, o encontro que a partir do momento que que a gente acabou, que eu acabei me isolando, né? Eu acho que foi ver o outro, Uhum. esse essa falta que o outro me fez. Essa para mim foi isso. Então foi mais essa questão da empatia, do contato, Sim, e essa noção de que a gente acaba aí um dependendo do outro, né? sim. E você poder estar junto ou principalmente você querer estar próximo para poder ajudar, para poder estender a mão. Isso realmente eu senti falta. Uhum. E como é que a senhora fez para com que isso não te abalasse? Foi através das ikebanas? Foi através de que estratégia? Não deu muito para exercer Ikebana. Eu exerci muito pouco, né? Mas eu tive que procurar alguns trabalhos manuais, algumas coisas nesse sentido, e alguns outros tipos de contato. Como eu estava de quarentena e algumas pessoas da minha família também estavam de quarentena, a gente teve condição, conversamos com pessoas da área médica, que você poderia se encontrar. Então, houve alguns encontros, mas depois já de um mês e meio, né? Porque esses médicos amigos falaram, não, se vocês estão em quarentena e eles também estão, não há problema nenhum. E realmente não houve, né? Uhum. Mas eu procurei mais no artesanato, na leitura, né? No convívio com quem estava comigo, né? A senhora chegou a montar algum arranjo durante esse período ou não? Montei E, uns três e, arranjos, mais ou menos. Foram poucos. e você montou com que intenção? Porque o arranjo ele sempre tem uma intenção, né? Você montou nesse período com que intenção cada um desses arranjos? O grupo que eu participo fez alguns eventos, todos eles online, e eu procurei participar, né? Isso Uhum. foi com relação a alguns dias específicos, né? E aí eu tinha o material, misturei um pouco com artesanato, fiz alguma coisa, mas foi muito pouco, na minha opinião. Se eu Tá. tivesse condição de ter material, eu teria participado mais. Uhum. E hoje, por exemplo, esse arranjo que a senhora montou para a gente, o que que está de simbolismo por trás dele? O que que a senhora tentou transmitir, comunicar? Para mim, ele tem muito de esperança, né? Eu acho que pela Uhum. cor, a admiração. Eu vi nessa figura aqui muito da admiração de uma flor para com a outra. E foi para mim Uhum. essa é a troca, né? Porque, Admiração de um ser pelo outro, né? Pela busca de algo diferente. Esse foi o meu simbologismo. porque lá no Japão, as cores, né? Ou as flores que a gente escolhe tem um sentido também no arranjo, né? Sem dúvida. Cores, tipo de flor, né? Tem cada flor ou cada cor é específica mais para arranjos relacionados a nascimento, morte, comemoração, né? Isso vai depender, essa escolha vai depender tudo da data e da intenção que você está querendo colocar no arranjo, né? É. Para mim, o amarelo ele traz muito de felicidade. Tem muito a Uhum. ver o enfoque, a busca, né? Ele, para mim, traz muito isso. Alegria, toda essa parte mais de contato. O Vitor
Michelotto está nos acompanhando aqui. Ele acabou de elogiar aqui a senhora, está falando que é uma arte belíssima que nós estamos aqui divulgando. Ah, muito obrigada E a o ele. pessoal que está acompanhando aqui, que tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa para a Sensei Emília, mande aí. Sensei Emília, eu queria te perguntar também, na sua opinião, o que que é saúde integral? Saúde integral, para mim, é a felicidade, né? Mas a felicidade, para mim, ela é uma busca. Tá sempre, para mim, eu entendo sempre que você tem. Ela não acontece sempre, você tem que ir em busca, e ela não é o mérito. Uhum, Você você sempre ir atrás da sua felicidade, da sua e da quem está do seu lado. Então, ela não vem por um acaso, ela não cai na sua cabeça, né? Ela é alguma coisa que você tem que estar sempre em guarda. O meu lema é o seguinte: nós todos nascemos para ser felizes, mas temos que ir atrás. Para mim, isso é uhum. saúde integral. E o que que faz a senhora feliz hoje em dia? O que que te traz felicidade? Desculpa, eu não ouvi. O que que faz a senhora feliz hoje em dia? O que que te traz felicidade? Ah, são os meus amigos, é a minha família, é tudo em geral, né? A saúde, enfim. Eu acho que você não pode se entregar só, não pode, nunca me sinto amargurada, e se isso passa por aqui, você sacode e tem que ir em frente. É o que eu acho. Você tem que ser positivo, na minha opinião. E eu acho que você exercer uma arte ou alguma coisa que você gosta, isso é muito positivo na sua vida, Uhum. né? A ikebana é uma das artes que te trazem felicidade? Sim, totalmente. E além das ikebanas, quais outras artes que a senhora pratica para trazer essa felicidade para você? Olha, eu gosto muito de lidar com criança, eu adoro, né? Gostaria de participar mais. Eu acho que eles são o que move o mundo, na minha opinião. Eu acho que a alegria que eles nos trazem, eles são surpreendentes, né? No todo. E se eu pudesse, eu viveria ao lado deles o tempo todo, porque o que se aprende é uma dádiva, né? Tenho também muito afeto pelo idoso, né? Já sou uma idosa, mas gosto demais do idoso. Acho que eles merecem toda a nossa ternura, né? Principalmente aqueles que já viveram uma vida, tem muito que nos ensinar. Enfim, eu gosto da humanidade, então isso aí já para mim é o todo, né? E a senhora já fez algum trabalho de ikebana com crianças ou com idosos, com esse público diferente ou não? Eu fiz alguns anos atrás que a mãe do meu marido participava vivia numa casa de saúde e aí teve um período que a gente levava flores e a dona da casa de saúde, ela era uma jovem assim muito criativa, e quando ela soube que eu fazia, então nós promovemos lá. E foi uma alegria, sabe? Porque é lógico que eles não faziam quebana nenhuma, né? Mas Hum, só de eles verem as flores foi um sucesso. Você não imagina o que foi aquelas tardes que nós passamos lá. Foi durante muito pouco tempo, mas foi uma alegria enorme, né? a senhora podia contar um pouquinho mais para a gente de experiências que a senhora teve de ikebanas que transformaram as pessoas ou o ambiente? Essa daí foi a que mais me tocou. Realmente foi porque eram pessoas que já estavam num processo acelerado de demência e tal, e essa foi realmente a que mais me tocou de todos os movimentos que eu participei. Mas teve uma também
que foi, mas essa foi muito pequena, foi num grupo de crianças carentes, mas foi assim, foi muito pequena essa daí. Essa daí foi uma tarde só Uhum. e foi num encontro que, por um acaso, eu cheguei para encontrar com uma amiga minha e eu tinha levado uma cesta com flores que eu estava ainda dentro de uma aula que eu tinha tido com o Emílio. E aí, quando eles viram aquilo, ficaram encantados, tal, né? Mas não houve aula nem nada. Eles só foram olhar na minha cesta, aí pegaram as flores, aí cada um já levou uma flor, disse que ia levar para casa, viu plantar a flor, imagina, né? Mas Uhum. aí foi muito interessante. Mas foi. Então você nota que eles têm uma carência muito grande. Se eu pudesse, se eu tivesse oportunidade, seria uma coisa que eu faria. Quem Uhum. sabe ainda um dia eu conseguirei. E o Vitor aqui, que está acompanhando a gente, ele está perguntando para quem pretende se aprofundar, né? Mas na verdade ele até perguntou mais sobre iniciar mesmo, né? Para quem deseja iniciar, a senhora recomenda o quê? É leitura, é vídeo, é ir atrás de uma escola? O que que a senhora recomenda Eu para quem recomendo deseja iniciar? escola. Eu recomendo escola, porque tem muitas coisas. Você, para quem trabalha, tal, existem até pelo próprio Bunkyo, você encontra ali uma série de escolas, né, de professores que dão aulas no final de semana. E ele passou entrando em contato com a gente, né? A gente pode aconselhar algumas escolas de final de semana. Eu acho muito agradável. O próprio ambiente, ele é muito agradável, sabe? Hum. Esse contato, esse dia a dia, eu acho que é muito saudável. E qual que é o telefone, o contato da senhora para quem quiser saber aquelas outras técnicas de poda e de conservação que a senhora falou? Pode ligar pelo meu celular, se quiserem anotar, é 991 Uhum. 66 5446. Certo. Eu queria agradecer aqui todo mundo que está participando, está aqui com a gente. A Sensei Emiko está aqui com a gente hoje de novo. A minha amiga Neiva, a Yumi e tem mais umas outras pessoas que eu não consigo ver que o aplicativo não está me deixando ver. E queria pedir para vocês que estão nos assistindo para apertar aqui o coraçãozinho, porque assim o Instagram ele identifica isso como um conteúdo de valor e aí ele encaminha esse conteúdo para mais pessoas. E eu queria pedir também que vocês clicassem aqui nesse aviãozinho e enviassem para um ou dois amigos que vocês acreditam que se beneficiaria de assistir essa aula, essa entrevista, essa palestra aqui com a Sensei Emília. Sensei Emília, eu queria te perguntar o seguinte: se você pudesse voltar no tempo, você teria começado a praticar Ikebana antes? O que que você Ah, acha que você teria, o que que sim. você acha, o que que você acha que você teria feito diferente na sua vida? Não, nada. Sinceramente, eu gostaria de ter praticado antes, né? Porque a sensibilidade da gente aumenta muito com esse contato. Mas na minha vida não mudaria nada, não. Eu achei que foi Não? muito boa, tem sido muito boa. A senhora é casada, tem filhos, Não, netos? não tenho filhos, mas sou casada. A senhora tem animalzinho de estimação ou também não? Tenho um lindo papagaio Papagaio? que está dormindo ainda, viu? Mas é muito E barulhento. ele faz ikebana também ou não? Adora, ele agora adora fugir com os meus galinhos e ele foge. Ele é uma graça, viu? Canta, é fantástico. Quais são os tipos de flores que a senhora particularmente mais gosta para montar os arranjos? Olha, eu gosto muito bom, bom, você já viu aqui que eu adoro o girassol, né? Sim. Hoje foi tudo na base do girassol, porque também ajudou, a época também ajudou. Mas eu gosto muito de gloriosa, acho uma flor lindíssima. Gosto muito de lírios,
os lírios para mim, os copos, copo de leite, mas e orquídea também tenho muitos arranjos também de orquídea. Gosto, enfim, eu não tenho assim, talvez pelas cores. As cores eu tenho uma preferência muito grande por cores mais ardentes, né? Uhum. O vermelho, laranja, Cores mais chamativas. chamativas, isso. E a senhora tem o costume de fazer esse tipo de arranjo aqui, ó, menorzinho também? Ah, sim, também gosto. Gosto muito. Acho lindo. E em que ocasiões a senhora faz? Porque geralmente a gente faz esse arranjo menorzinho para presentear ou em datas comemorativas, né? Eu gosto muito para, às vezes, para alguns cantinhos aqui de casa, uma mesa, alguma coisa assim. Eu gosto muito de fazer. Um recanto, banheiro, coisas assim, no lavabo. Tem uma série de lugares que eu gosto. Até na própria cozinha, de vez em quando. A senhora acha que é importante a gente manter a nossa casa florida, com Sim, bastante arranjo? sim. O Mas que que a sempre assim, eu senhora gosto de sente? coisas pequenas. Uhum. O que que a senhora Ah, sente que eu muda gosto no ambiente? também, por incrível que pareça, por exemplo, hoje eu estou com um pouco mais de flores aqui. Eu tenho a minha vizinha aqui do lado. Ela hoje vai tranquilamente vai receber um arranjo. E ela fica é a maior felicidade dela. O que que a senhora acredita que muda no ambiente quando a gente tem mais flores, quando ele está mais florido? Ah, ele fica mais iluminado, bem bem E mais iluminado. essa sua vizinha, ela vai receber um arranjo da senhora hoje? A senhora vai dar de Vai presente, é isso? tranquilamente. A senhora tem esse hábito de presentear as pessoas com arranjos? Algumas pessoas eu mando o arranjo, mas tem que me devolver o vaso depois. A Não senhora tem tem jeito, viu? alguns vasos para mostrar para a gente, os vasos que a senhora costuma utilizar? No momento, não, porque eles estão fora, mas eu tenho alguns sim. Eu gosto muito, eu não tenho aqui nenhum. Deixa eu ver se eu pego um aqui. Só um minutinho. Tá. Obrigado ao Vitor aí que está nos acompanhando, que está elogiando aí um olhar mais livre e delicado. Agradecer ao seu Jorge, que está parabenizando também a Emília, a Sensei Emiko, que está também nos saudando. E o Vitor diz aqui, eu tinha uma vizinha que era floriculturista, a casa dela sempre tinha um astral alto, um aconchego maravilhoso. A experiência que eu tenho é que quando a nossa casa tem flores, parece que ela se torna uma casa mais harmoniosa, com menos briga, com menos conflito, né? Então eu também tenho essa sensação de que as flores elas têm esse poder de trazer um equilíbrio, uma harmonia, uma leveza para o ambiente. Não é à toa que a gente vai em muitos lugares, até mesmo hoje em dia em shoppings e em consultórios até mesmo, e sempre tem uma planta, uma flor, um arranjo no ambiente. É muito interessante isso, esse poder transformador que os arranjos têm. E a Sensei Emília está pegando os vasos lá mais valiosos que ela tem, mais preciosos. Ó, fui buscar alguns. Certo? Eles são todos de cerâmica, tem algum que é de metal, de outro Não, material, todos aqui são de cerâmica. certo? Esse aqui eu trouxe de Brasília, é Uhum. lindíssimo, de um artista de Brasília. Dá para ver? Sim, dá sim. Estou com alguma coisa atrapalhando aqui.
Isso aqui também é uma graça. Dá para fazer arranjos lindíssimos. Ele tem bastante curvas, né? Tem. Esse aqui ele precisa de pouca coisa, só ele já faz um efeito muito grande. Hum. Esse aqui também eu acho uma delícia de fazer arranjos com ele. Tá Lembra uma dando? estrela. Aham. E este outro aqui que foi um dos primeiros da minha. Só que esse arranjo aqui não tá com nada, viu? Esquece ele. Olha só o vaso. Eu botei aqui as flores para. Muito lindo. Sensei Emília, eu queria agradecer muito a participação da senhora, pela senhora também ter aceito o nosso convite, por ter compartilhado todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria com a gente. E queria deixar o espaço aí para a senhora deixar um recado, uma mensagem, deixar o seu recado final para a gente finalizar essa aula, essa entrevista que a senhora nos forneceu. Então, Luiz, agradeço o do meu coração. recado é que sejamos sempre amigos e parceiros em todos os momentos, todos nós. É isso que a gente deseja e que é por isso que a gente luta, tá bom? E eu que Tá fico bom. feliz de estar aqui. Espero que tenha agradado a todos e até uma próxima vez. Muito obrigado, pessoal, todos que acompanharam. E amanhã nós continuamos aí com o projeto Florescer e continuaremos falando um pouquinho sobre algumas dicas de saúde também. E quem sabe umas ikebanas surpresas aí entre algumas dicas, algumas lives aí, certo? Então, muito obrigado. Até amanhã às 7h30. E nós continuamos com o projeto até sexta-feira dessa semana. Para a semana que vem, nós já temos um outro projeto aí prestes a sair do papel também. E agradecer novamente à Prefeitura de São Caetano do Sul, à Secretaria de Cultura, que está nos apoiando, certo? E muito obrigado a todos que estiveram aí conosco. Fiquem com Deus. Uma ótima semana. Tchau, tchau. Tchau.